tarde, turminha, tudo bem? Aula de artes, página 260 e 261. Vamos continuar aí com o nosso aprendizado contrastes nas artes visuais. Galerinha, na aula passada vocês aprenderam sobre figura, fundo, mas elas se misturam. Vocês também viram e aprenderam sobre perspectiva, que é uma técnica aí que os pintores utilizam cada vez que a pessoa observa em posições diferentes. Galerinha, hoje nós iremos aprender sobre representações alongadas e arredondadas e também sobre tons preto e branco. A aula tá bem legal, bem bacana. Peguem, por favor, lápis de cor, folha aí branca, sulfite, tá? Peguem lápis de escrever, borracha, giz de cera, se tiver, sentem bonitinho, porque vamos então para a nossa aula de arte caprichar. Ê! Bola, galerinha! Galerinha, vamos continuar falando sobre os contrastes nas artes visuais. E vamos trabalhar com dois autores muito interessantes. Um da escultura e pintura e o outro somente da pintura. Prestem bem atenção aí nessas imagens. Aqui, olha só, temos uma figura de contrastes alongado. Daqui a pouquinho iremos entender melhor. E já desse lado, temos uma figura aí de contrastes arredondadas. Turminha, então aqui no retrato de Gianni Ebuterni é uma figura alongada, onde Gianni pintava as figuras com o nariz compridos. Observem bem, aqui, olha só, bem compridos, pontuados. O rosto também fica bem pontuado. Observem aí que é uma figura de rosto mas bem alongado. Com essa experiência, podemos então fazer assim, ó. O rosto é quase um triângulo de cabeça para baixo. Vou pegar aqui uma outra cor. Olha aqui, ó, quase um triângulo de cabeça para baixo aí, tá bom? A professora vai tentar. O que vai alongar a figura da Gianni, se vocês observarem bem, é o nariz comprido. Então, vamos fazer aqui um nariz bem comprido aí, ó, o nariz bem comprido. E aí, vamos colocar os olhos amendoados aqui, ó, nesse formato aqui assim, ó, para que o rosto fique aí bem alongado. Então, olha aqui, ó, vamos colocar uma boquinha. Então, observem aí que dessa forma quase triangular e comprida chamamos a figura de alongada. Turminha, aí está Gianni Ebuterni, que representam as figuras nos contrastes alongadas. Outra obra de arte aqui dela. E aí, ó, o rosto sempre nesse formato aqui triangular e o nariz bem comprido aí para que dê esse formato alongado. Agora, temos um outro pintor e escultor também muito interessante, chamado Fernando Botero, artista colombiano. Ele fez essa escultura em 1999 e essa escultura é de um homem na praça que se chama Plaza Botero, na Colômbia. Essa escultura dele, galerinha, fica bem arredondada. Bom, todas as figuras de Botero, seja em quadro ou em escultura, tem esse formato aí bem arredondado, como vocês podem observar. É uma característica do trabalho artístico de Botero. Observem essa outra aqui. A Mona Lisa, no formato aí
arredondado. Muito interessante, né, galerinha? Turminha, então, quando olhamos as obras de artes, tanto de Botero como de Gianni, notamos o quê? Bastante contrastes. Observem aí, então, essa obra de Botero. O rosto, ele é arredondado, como se fosse um círculo. E o nariz já é o quê? Pequeno. Então, ele deve ser bem curtinho aí, para que o rosto fique arredondado, bem diferente aí da obra de arte de Gianni, né, galerinha? Por quê? Porque o rosto, ele é alongado. Ela utiliza o quê? Um formato triangular e o nariz deve ser bem comprido. Galerinha, esses dois autores aí, eles elaboram suas criações aí artísticas utilizando o quê? Utilizando técnicas triangular e também em formato de círculo. Turminha, então vamos tentar fazer aqui essa obra de arte de Botero? Então, ó, vamos fazer um rosto bem redondo, utilizando aí o círculo, certo? Temos que fazer um nariz bem pequeno, um nariz bem curtinho, assim, o nariz não pode ser muito grande. E os olhos quase fechadinhos, assim, bem pequenininhos, olha só, para ele ficar bem gordinho, certo? E aí, vamos fazer a boquinha dele, aqui a boquinha dele, ó, a boquinha, e as bochechas, quase aqui, ó, saltadas. E aí, olha só, tá bem gordinho, né? Muito legal! Turminha, então vamos lá para a nossa primeira atividade de artes. Vocês vão fazer o quê? Pegar uma foto que você já tem aí, se não tem, tira uma selfie bem bonita, certo? Por quê? Porque a sua foto será referência para a sua atividade de agora. Peguem uma folhinha, dobrem ela no meio, certo? E aí, vocês vão observar a foto que você tirou e vão fazer, então, representações do seu rosto arredondado e depois alongado. Eu fiz a minha, ficou bem legal, ficou bem interessante, certo? Ah, professora, mas meu rosto já é arredondado. Não tem problema não, tá bom? Quero que vocês deixem ele mais arredondado ainda. O importante é fazer uma belíssima produção. Observem aqui o que eu fiz com o meu rosto. Olha aqui, eu escrevi aqui, tá? Fica do lado ao contrário por causa da câmera, mas eu escrevi aqui, ó. Representações arredondadas e alongadas. E aí, ó, eu utilizei aquela técnica que a professora explicou durante a aula. Olha só, o rosto arredondado, o rosto mais triangular, tá vendo? E aqui ficou as minhas representações aí. E é isso que vocês vão fazer. Essa é a nossa primeira atividade de artes de hoje. Vamos ver a próxima agora? Turminha, vamos observar essa outra imagem aqui, que está numa versão preto e branco. Isso quer dizer que o artista não usou cores nessa versão. Essa é uma obra muito famosa. Observem aí a figura que está com a boca aberta. E aí se chama O Grito, do pintor Eduardo Monte. Galerinha, ele fez uma litografia. Mas, professor, o que é isso? É uma técnica de impressão semelhante a um enorme carimbo. A professora vai deixar um link para vocês observarem como que funciona essa técnica. Mas vamos conversar um pouquinho aqui sobre ela, tá bom? Ele grava em um pedaço de pedra o desenho. E aí depois ele passa uma tinta com um rolinho. Aí pega uma folha de papel em branco,
coloca em cima e fica impresso como se fosse um carimbo. É a mesma coisa como se a gente pintasse o lado de uma esponja e aí a gente faz a impressão, como se a gente carimbasse, certo? Olha então aí, galerinha, na versão colorida. Olhem a pessoa tampando os ouvidos e dando aí então um grito. Bem legal, né, galerinha? Turminha, agora vocês vão observar algumas imagens aí com os tons claros e escuros em preto e branco. As primeiras fotografias produzidas não eram coloridas. As cores só surgiram posteriormente. Mas mesmo com a possibilidade de fazer fotografia colorida, alguns artistas preferem somente o preto e branco. Não só a fotografia, mas o desenho com grafite, a pintura e outras técnicas artísticas têm um charme especial também quando são produzidos em preto e branco. Observe os claros e escuros em um trabalho produzido em tons de cinza, branco e preto. A parte mais clara do desenho pode ser o branco do papel. São muitas as possibilidades utilizando somente esses claros e escuros. Muito legal. Vamos para a nossa atividade? Turminha, o nosso livro, ele solicita que vocês façam uma atividade de litografia, que é a técnica de impressão semelhante a um grande carimbo. Porém, não estamos com as nossas tintas, poucos têm, certo? A professora, então, vai adaptar essa atividade e eu quero ver a criatividade de cada um de vocês. Utilizando uma folhinha branca, vocês vão utilizar preto e branco. A folha já é branca, né? Então, somente com lápis preto de escrever ou giz de cera, tá bom? Vocês vão aí fazer uma releitura da obra de arte O Grito. Podem observar e fazer a produção aí dessa obra de arte. Depois envie aqui para a professora, combinado? Então, vocês têm aí as atividades artísticas para fazer. Caprichem, façam com bastante criatividade, tá bom? Então, beijo e até a próxima aula!